Olá, pessoal. O louvor do coral hoje foi muito agradável. Eu me questiono como pessoas podem cantar dessa forma. A orquestra também foi maravilhosa. Eu quero realmente agradecer ao Coral Graças que nos permitiu músicas tão lindas desta vez. Eu acho que mais do que o nosso evento de Páscoa em si, a música está sendo muito mais forte, né? Porque muitas pessoas estão muito comovidas pela música. Hoje também vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 21. Eu vou ler dos versículos 1 ao 19. Por favor, procurem pelo livro de João, capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear a madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram quem ele era. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e, de igual modo, o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe também Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas.
Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Obrigado. Quando nós lemos a Bíblia, muitas pessoas que encontraram com Jesus na Bíblia, o maior problema que existiu foi quando as pessoas não puderam deixar os seus pensamentos. Se nós pudéssemos aceitar a palavra de Jesus pela fé, do jeito que ela é, nada se torna em problemas. Por isso, quando lemos o livro de João, é muito agradável, porque está explicando muito bem sobre isso. Só no começo de João fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E se nós vermos o versículo 12 do capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 11, veio para o que é seu e os seus não o receberam. Em João capítulo 1 está falando sobre Jesus. E as pessoas, ao escutarem as palavras de Jesus, a questão é: aceitam as palavras de Jesus ou não? Então, quem é que pode aceitar as palavras de Jesus? Só as palavras de Jesus são diferentes dos nossos pensamentos. O que diz em Isaías capítulo 55? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Não importa quem seja. Não existe nenhum ser humano que tenha o mesmo pensamento que Deus ou Jesus. Se vocês são pessoas que realmente acreditam em Deus, se tornem pessoas que, independente do que o seu próprio pensamento diz, aceita a palavra de Jesus. Mas aqueles que confiam em si próprios, já que a palavra de Deus sempre é diferente, ao nosso pensamento, sempre vai ter uma colisão com a palavra de Deus. O livro de João nos explica exatamente sobre isso. Da última vez eu até comentei um pouco sobre Nicodemos. Nicodemos, ele é um representante que retrata muito bem isso. Nicodemos foi até Jesus e disse: Senhor, sei que tu vens da parte de Deus. Porque se não vem da parte de Deus, não tem como o Senhor fazer esses sinais. Só se ele sabe disso, ele não pode deixar o seu pensamento ficar colidindo com as palavras de Jesus. Jesus Cristo disse: aquele que não nascer de novo jamais poderá herdar o reino de Deus. Nicodemos não podia aceitar aquelas palavras. Como uma pessoa já velha pode nascer de novo? Ela pode entrar novamente no ventre materno para nascer de novo? Não faz sentido. É lógico que Nicodemos está errado, em entender dessa forma. Mas a questão é, quem está falando isso para ele é Jesus, e não importa se ele está certo no seu ponto de vista, ele tem que aceitar as palavras de Jesus, porém ele não conseguiu fazer isso. Como uma pessoa vai nascer de novo? Como ela vai entrar no ventre materno novamente? Isso não faz sentido.
Ao ler a Bíblia, uma coisa muito incrível, Jesus disse, como nascer de novo? Só Jesus Cristo era o próprio Deus com um corpo humano. Já que ele veio para lavar o pecado da humanidade, ele é Deus, mas estava vestido com um corpo humano. Ele era Deus, e já que vestiu um corpo humano, nasceu 2 vezes. Só que numa sequência contrária, nós somos humanos. Agora temos que nos vestir de Deus. Só que pelo nosso próprio pensamento humano, jamais poderemos nos conectar a Deus. Como diz em Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Só os nossos pensamentos jamais serão iguais aos de Deus. Por isso, para nós podermos aceitar as palavras de Deus, o que devemos fazer? Devemos deixar o nosso pensamento e aceitar as palavras de Deus. Isso é a base da vida espiritual. Se isso for resolvido em seus corações, a vida espiritual, a partir daquele momento, é muito fácil, é muito fácil. Se nós vermos a história da mulher samaritana que aparece em João capítulo 4, desculpem, daqui a pouco eu falo sobre essa história, vamos continuar a falar do capítulo 3. Jesus então disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Pessoal, o que é importante? Jesus Cristo, já que percebeu que Nicodemos não estava entendendo sobre o que era nascer de novo, Jesus Cristo estava explicando detalhadamente. Olha, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que isso significa? Você nasceu da carne, mas não nasceu do Espírito. Jesus é Deus, ele era Espírito. Mas para vir à nossa terra, ele se vestiu de carne. Nós éramos apenas carne, e por isso necessitávamos vestir do Espírito de Deus. E quando aceitamos as palavras de Jesus no coração, as palavras de Jesus são o coração de Jesus. E quando aceitamos isso, é a mesma coisa que aceitar o Espírito de Jesus no nosso coração. Isso nós chamamos de fé. Isso que é fé. Aceitar a palavra de Jesus. Jesus Cristo novamente diz a Nicodemos, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado. Quando o povo de Israel estava sendo morto, picado pelas serpentes abrasadoras, Moisés orou para Deus e Deus disse, olha, construa uma serpente de bronze e coloque numa haste. Só quando nós lemos a Bíblia, começamos a ter conhecimento em relação à Bíblia. O ouro na Bíblia representa a glória de Deus. A prata é o preço da redenção. E o bronze na Bíblia representa julgamento. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Só quando eles levantaram aquela serpente de bronze, o pecado, aquela serpente abrasadora, recebeu o julgamento. Quando Jesus Cristo foi pendurado em cruz, ele recebeu o julgamento pelos nossos pecados. Por isso que ele fala, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque pela sua morte na cruz, Jesus Cristo recebeu o julgamento pelos pecados. Por isso, a serpente de bronze representa Jesus. Nós olhamos para a serpente de bronze. Aqueles que forem picados para a serpente abrasadora, ou aos que olhavam para o de bronze, eram curados. Aquele que pecou, quando olha para Jesus que está crucificado,
Ah, ali o meu pecado foi lavado. Foi ali que todo o castigo do pecado foi pago. Eu estou livre do pecado. Está explicando sobre isso. Jesus Cristo explicou exatamente para Nicodemos. Só que Nicodemos não aceitou. Ele parou na carne. Se naquele dia Nicodemos tivesse aceitado as palavras de Jesus, o Espírito de Jesus teria entrado no coração de Nicodemos. Essa vez eu falei sobre o irmão Shimon Sop, que era um viciado, em álcool. Só que no momento que ele aceitou as palavras de Jesus, a vida dele teve uma grande mudança. Ele que bebia 12 garrafas por dia de soju, no momento que aceitou a palavra de Jesus, teve algo incrível. Antigamente ele não conseguia suportar a abstinência do álcool, ele ficava inquieto. Ele ia até o trabalho da sua esposa, ficava gritando, pedindo dinheiro para comprar bebida. Só que naquele dia, quando eu conversei com ele, eu não fiz nada demais. Eu só falei, deixa seu pensamento e creia, aceite nas palavras de Jesus. Eu li o versículo de Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Já que Jesus Cristo entregou como oferta o seu corpo, nós fomos santificados. E essa santificação não é algo que se desfaz. Ela não dissolve, ela não se quebra. Ela é perfeita para sempre. Quando eu falo essas coisas, muitas pessoas dizem que não faz sentido nenhum. Mas eu creio nessas palavras. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma única oferta. Jesus Cristo, tendo sido oferecido como uma oferta, nós fomos santificados. E a Bíblia afirma que essa santificação é perfeita para sempre. Só que muitas pessoas não acreditam na Bíblia, mas sim no seu próprio pensamento. Ah, eu pequei, eu sou um pecador. Deus, por favor, perdoe meu pecado. Só o irmão Shimon Sob era assim. O que a Bíblia diz? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Irmão, você é perfeito? Não, pastor, não sou perfeito. Como ele, sendo um bêbado, vai dizer que é perfeito? Não tem como. Ele era embriagado por 20 anos. E um dia a esposa dele ficou muito brava. Ela foi à loja de soju e tinha lá o soju de 2 litros. Ela pegou 5 garrafas. Era tão pesado que não pôde nem levar tudo de uma vez. Deixou um de lado, amarrou o resto ali, carregou com 2 mãos. E o marido viu ela assim, todo bobo. Pra que você trouxe isso aí, mulher? Bebe. Bebe, morre. Morre. A esposa estava sofrendo muito. Ela chegou a ter essa atitude. E quando eu fui para Hachona, aquela irmã me procurou, chorando. Eu falei, irmã, pare de chorar. Amanhã de manhã, traga ele aqui. E no dia seguinte, ele veio. Ele veio no culto de madrugada. Só que antes de vir ao culto de madrugada, ele já havia bebido 2 garrafas. É uma bebida muito forte, né? Então, geralmente, as pessoas bebem um copinho bem pequeno, que o pessoal fala que parece que não tapa nem o buraco do dente. Mas ele não, ele pegava 2 garrafas cheias, botava numa vasilha, 1,5 litro mais ou menos, ele despenjava ali 2 garrafas e bebia de uma vez. Então ele veio naquele dia com aquele bafo de cachaça. E eu perguntei para ele. Antes eu li Hebreus 10, 14. E eu falei, irmão, o que a Bíblia diz? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, nos santificou e nos aperfeiçoou para sempre. Isso é a palavra da Bíblia. Eu falei para ele.
Irmão, você é santo? Você é perfeito? Não, pastor. Lógico que não, né? Uma pessoa que bebe todo dia vai ser perfeito. Mas eu disse, irmão, na Bíblia está dizendo que você foi aperfeiçoado, que você foi santificado, mas você diz que não é santo. Então, você e a Bíblia não estão em acordo. Irmão, a Bíblia está correta ou o seu pensamento está correto? Pessoal, as pessoas mesmo crendo em Deus, querem aceitar aquilo que combina com o seu próprio pensamento e não aceitam com aquilo que não combina com o seu próprio pensamento. Isso é confiar em si, não é confiar em Deus. Uma coisa que me possibilitou ter uma facilidade na vida espiritual é que sim, eu consigo aceitar com facilidade aquilo que eu concordo na Bíblia. Mas quando eu rejeitava algumas coisas, eu vi que não era vida espiritual, porque eu não cria em Deus, não confiava nas palavras de Deus. Se eu vivo a vida espiritual, eu preciso sim aceitar aquilo que é de acordo com o meu pensamento, mas também tenho que aceitar as palavras que não são de acordo com o meu pensamento. Lá em João capítulo 4 fala sobre a mulher samaritana. Um dia Jesus conversou com aquela mulher e Jesus Cristo disse: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. São palavras que, por mais que aquela mulher quisesse compreender, ela não poderia entender. Existe nesse mundo alguma água que você beba e não tenha mais sede? Não dá para entender isso. Mas o que aquela mulher diz? Já que o seu pensamento é errado, já que ela sabe que ele é o Messias, a palavra dele está certo. Então a mulher abriu a boca e disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Pessoal, podemos ver que ela tem um coração que está completamente limpo do seu próprio pensamento e está somente com a palavra de Deus. A partir desse momento, essa mulher começou a mudar. Em João capítulo 5, tem um enfermo há 38 anos. Ele foi enfermo desde quando ele nasceu. Ele tentou se levantar, caminhar, mas não conseguiu. Mas o que Jesus Cristo falou para aquele enfermo? Levanta, toma o teu leito e anda. Então, ao escutar isso, o enfermo há 38 anos começou a ter um conflito na sua cabeça. Por quê? No seu pensamento, pela sua sabedoria, pela sua experiência, pelos seus métodos, é certo que ele não pode andar. Mas Jesus Cristo ordenou, levanta, toma o teu leito e anda. Só existe um tipo de pessoa que pode aceitar essas palavras de Jesus. Aquela pessoa que negou todos os seus pensamentos. Pessoal, não precisamos ver uma vida cheia de bondades, cometendo coisas boas. Não é que nós precisamos ser bons na vida espiritual. Não, temos que aceitar Jesus, é isso que precisamos. Não somente aquilo que eu concordo, que é aquilo que eu entendo, mas também aquilo que eu não compreendo, que eu não entendo. Aceitar isso é aceitar Jesus. Se isso for possível, a vida espiritual é muito fácil. Eu, em 1962, a minha vida estava muito difícil. Por isso, eu decidi entrar no serviço militar. Tinha uma escola técnica militar. Mas eu fui reprovado porque eu tinha o dente frontal um pouco quebrado. Naquela época, os muitos planos que eu havia feito na minha vida haviam sido destruídos e eu fiquei muito decepcionado. Pela primeira vez eu pude enxergar quem eu era. Desculpa falar isso, pessoal. Mas eu me considerava uma pessoa boa, correta. Só que como uma pessoa poderia ter sido reprovado naquela época, naquele tipo de teste? Eu vi que eu era um ser miserável. O meu eu foi destruído naquela época. Eu percebi que se eu seguir o meu pensamento, eu fracassaria. Desde então, eu decidi a não seguir o meu pensamento. E apagando o meu pensamento, foi muito bom para poder aceitar a palavra de Deus. O enfermo há 38 anos,
Ele sabia que ele jamais conseguiu andar, mesmo tentando. Mas Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leito e anda. Ele sabe que ele não pode andar. Mas ele matou seu pensamento, ele ignorou seu pensamento e as palavras de Jesus entraram em seu coração. E ele levantou, ele tentou andar. E no momento que ele fez isso, aconteceu algo surpreendente. As suas pernas se esticaram, ele se apoiou no chão, ele se levantou, ele colocou-se de pé e ele conseguiu ficar de pé. Por quê? Porque foi as palavras de Jesus que ordenou isso. Ao nosso ver, pode não fazer sentido nenhum. Mas isso é crer em Jesus. Não importa o que eu ache, não importa como eu pense, aceitar as palavras de Jesus, isso é fé. Só Jesus Cristo não é como nós, seres humanos. O cego de nascença também. Jesus Cristo ordenou, vai e lave-se no Siloé. E aquele cego era mendigo, ele deveria estar ali pedindo dinheiro para poder ganhar algum trocado, comer uma comida. Ele nunca planejou na sua vida ir para o tanque de Siloé. Não sei se ele pôde imaginar isso na sua vida, mas pessoal, um cego tem um dia a dia muito diferente do que o nosso, porque ele não consegue enxergar nada, ele é muito inseguro, e para ele, num lugar novo, é muito difícil. Com certeza ele deve ter tido muito medo, mas quando ele se direcionou para o tanque de Siloé, ele não acrescentou nenhum pouco do seu próprio coração. Seguiu conforme as palavras, as instruções de Jesus. Toda a Bíblia está escrita dessa forma. Teve aquela pessoa que seguiu o seu pensamento, é um caminho diferente do de Deus. Só que independente do que a pessoa ache, teve aquelas pessoas que seguiram as palavras de Jesus. Esses são os que creem em Jesus. Seja um jovem, seja um bêbado, seja um completo alcoólatra. Se no coração dessa pessoa, se ele deixar o seu pensamento e se colocar a palavra de Deus naquele coração. Pessoal, com aquele senhor, eu briguei com ele 30 minutos. Eu falei, irmão, olhe. Você diz que não é perfeito porque você bebe. Mas a Bíblia está afirmando que você foi aperfeiçoado. Diz que você é santo. E aqui está dizendo que essa santidade é eterna, é para sempre. Então, o que você diz está certo, ou a Bíblia está certa? A Bíblia está certa. Então você é perfeito, né? Não, não sou perfeito. 30 minutos, pessoal, discutindo por causa disso. Eu expliquei para ele. Olha, deixa seu pensamento. Na Bíblia fala, o meu pensamento é diferente do seu pensamento, os meus caminhos diferentes dos seus caminhos. Pelo teu pensamento, você jamais vai poder acreditar nas palavras de Deus. Você tem que jogar seus pensamentos fora para poder entender, seja aquilo que é bom, aquele pensamento ruim, aquela boa experiência, aquilo que você aprendeu. Deixa tudo e aceite as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são o coração de Jesus. Se o coração de Jesus habitar em você, você vai se transformar, será igual a Jesus, não tem como evitar essa transformação. Eu expliquei sobre isso para ele. Pessoal, eu realmente era uma pessoa muito má. Só que um dia eu deixei meu pensamento e aceitei as palavras de Jesus. O quê? Eu realmente cometi muitos pecados. Eu menti muito. Eu roubei muito. Teve uma vez que eu e meus amigos fomos roubar um plantio de melão. E quando a gente estava ali para sair, fomos pegos pelo dono. Começamos a correr. Só que o dono me reconheceu. Ele chamou o sobrenome do meu pai. Ele falou, você é o filho do fulano de tal. Eu falei, pronto, morri. Naquele dia, ele procurou meu pai, bebeu uma com ele. Olha, teu filho invadiu meu terreno, estragou com todo o plantio de melão. Meu pai foi repreendido, por ele. Tomou aquela bronca.
Meu pai me procurou e falou, filho, eu não consigo mais ver nesse bairro por vergonha do que você faz. E eu não tinha o que fazer, porque realmente eu havia feito tudo aquilo. Eu fiz muita coisa ruim, da mesma forma. Mas Jesus Cristo, na tua palavra, diz que eu sou justo. É incrível. Em Romanos 3, versículo 23, diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com certeza diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. No versículo 23, nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Ou seja, estamos afastados da glória de Deus. Nós não podemos alcançar essa glória. Só que no versículo 24, sendo justificados gratuitamente, só pela redenção que Jesus Cristo nos deu na cruz. Por sua graça, fomos justificados mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados gratuitamente. Quem? Jesus Cristo está dizendo isso. Deus está dizendo que somos justos. Se Deus diz que somos justos, nós somos justos. Olhem, pessoal, podem olhar na sua Bíblia, está escrito a mesma coisa. Se na Bíblia Deus diz que somos justos, nós somos justos. Mas o que as pessoas dizem? Senhor, eu sou pecador. Isso é o seu pensamento. Deus não aceita isso. Se ele aceitasse a palavra de Deus, por mais que fosse de fato um pecador, se Deus está dizendo que eu sou justo, eu sou justo, ele afirmaria isso. Só quantas pessoas rejeitam a palavra de Deus? O ser humano carrega o seu próprio pensamento. O filho pródigo, saiu da casa de seu pai, foi para um país distante, viveu de uma forma dissoluta, perdeu tudo. E quando perdeu todo o dinheiro, foi trabalhar num chiqueiro. E lá eles não alimentavam essa pessoa nem com as alfarrobas dos porcos. Sabe, é algo nojento, comer as alfarrobas que os porcos comem, mas já que ele estava com tanta fome, ele queria comer aquilo. Pessoal, os porcos têm um intestino, uma indigestão muito boa, por isso ele come qualquer coisa. Mas o ser humano não é igual a um porco. O sistema digestivo é diferente do de porco, sabe? E aquilo que não consegue digerir atormenta a pessoa. Naquela noite, ele se deitou ali naquele chiqueiro, estava olhando a lua no céu. Nossa, aquela lua também deve estar refletindo o lugar onde meu pai está. Ele estava se lembrando da sua terra natal, da tua casa. Ele ficou com muita saudade. Para o filho pródigo ir até a casa de seu pai, não sei se demoraria 1 mês ou 2 meses, mas o coração pode ir naquele mesmo momento, Só Deus criou o coração para nós. Eu tenho muito pecado, eu sou sujo, mas o meu coração pode ir até a casa do Pai. Eu posso ir até a casa do Pai. É rápido. Chegou lá na casa do Pai, de coração. O pai acordou cedo, os servos se reuniram. Olha, você terminou a sua função de ontem? Ainda não consegui. Falta quanto? Pode falar. Se eu colocar mais 2 pessoas com você, você consegue terminar? Falta pessoa, Chama mais trabalhadores. Então, desde cedo de manhã, o pai ali dele ordenava os seus serventes. Aí todos os serventes vão lá fazer seus devidos trabalhos. Eu também cresci no interior. E a gente fazia a colheita, A gente passava assim um cuspe, assim, pegava o facão e saía cortando. Aí na hora do almoço, eles mandam uma carroça. Aí quando vem essa carroça, chega ali a carroça no meio do plantio que nós estávamos. Eles anunciam, é almoço, pessoal, deixe o trabalho. Aqui na Coreia tem uma comida chamada bibimbap.
Principalmente na região de Jeollado, é um prato muito famoso. 특히 전라도 전주의 비빔밥이 유명해요. Principalmente na província de Jeonju é muito famoso. 전주는 그 논이 너무너무 넓고 Jeonju tinha um campo de plantio muito amplo. 논까지 집에서 가는데 한 몇 시간 걸려요. Então demorava horas para a gente ir da plantação até a casa. 그러니까 술에다 식사를 싣고 오는데 Então eles traziam, né, naquela carroça a comida dos trabalhadores. 한국 음식은 밥이 있고 반찬이 여러 E na culinária coreana sempre eles servem um arroz e muitas guarnições. 그 이제 여러 가지 더 열어놓고 반찬 다고 먹는데 E geralmente ele deixa tudo separado, né? As pessoas vão comendo aos poucos. 비빔밥은 그렇지 못해요. Mas o bibimbap não é assim. 많은 걸어 가져오니까 불편하니까 Já que é difícil levar muitas comidas de uma vez naquela carroça, eles separam toda a comida. 그릇에다가 Só que no prato do arroz, colocam um arroz, aí coloca o kimchi também, coloca um tempero, coloca isso, coloca aquilo e mistura tudo. 숟가락 막 비벼서 Ele começa a misturar com a colher ali. 시멘트 섞듯이 Assim como se faz uma massa de cimento, né? Vai misturando. 그걸만 또 참기름 넣고 E ainda mais bota óleo de gergelim. 이야기했을 때 비빔밥 Meu Deus do céu, só de falar nisso eu tô com água na boca. É uma delícia. 먹는 게 E a gente vai e come. 제가 영어를 잘 못하는데 Só eu sou péssimo no inglês, I like eating 하는 거 mas eu aprendi a frase I like eating. 제가 먹는 거 좋아한다. Adoro comer, né? 정말 É verdade. 먹는 거 참 좋아해. Eu adoro comer. 먹으면 정말 맛있어. Quando eu como, sabe, eu fico feliz, é tudo saboroso. 음식이 남는 어이 더 먹어. 나 배우는 못 먹어. E quando eles falam, olha, sobrou comida, come mais. Ah, eu tô cheio, não aguento mais. 이 이야기 왜 하냐면은 Só sabe por que eu tô contando isso pra vocês? 상자가 Porque o filho pródigo 생각하는 거예요. estava pensando no passado. 그랬거든. Quando trabalhávamos no passado era assim. 좀더 남아서 뭐더 먹어. Olha, sobrou um pouco de comida, quer mais? 나더 못 먹어. Não, não, não aguento mais, já comi demais. 내 아버지는 양식 풍족풍군에 얼마나 많은 거. Filho pródigo disse, quantos trabalhadores de meu pai há pão com fartura, 여기서 줄여준. mas eu aqui morro de fome. 자 이제 마음이 아버지 집에 갔듯이 Assim como o coração foi para casa do pai, 또 아버지 집에 가면 se o corpo também agora for, 양식이 풍성한데 ele vai ter comida em fartura, ele pode ter abundância em comida, mas o corpo não segue facilmente. 자왜 탕자가 아버지 집에 잘 못 갑니까? Só porque o filho pródigo não consegue ir para casa do pai? 승용차가 없었어요. Ele não tinha um carro, 기차가 없었어요. não tinha um trem, 말이 없었어요. não tinha um cavalo. É por causa disso? Não, 아버지 마음을 porque ele não conhecia o coração do seu pai. 자기 생각 가지고 아버지를 Ele estava imaginando seu pai com o seu próprio pensamento. Já que ele estava passando tanta fome, né, o filho pródigo pensa, 만약 내가 아버지 한테 갔을 때 ai, se eu for para casa do meu pai de novo, 뭐라고 하실까? o que será que ele vai falar ao me ver dessa forma? 난 치실는지 Com certeza ele vai me dar uma bronca. Pode ser que ele me expulse. 당장 내쫓아 그 모든 재산을 다 탕진하고 거지가 되도록 나쁜 놈. Você, onde você gastou todo aquele dinheiro, voltou como mendigo. 아들 아니야. Você não é mais meu filho. Vai embora, eu nunca botei um filho desses no mundo. Vai embora. 그렇게 말할 Ele sentiu que seu pai falaria isso para ele. Mas mesmo assim, ele tinha que voltar, 거야. 그래서 굶어 죽어. porque ali ele iria morrer de fome. Então o filho pródigo pensa, 내가 가서 아버지께 이야기. ah, eu vou falar assim para meu pai. 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 Pai, pequei contra os céus diante de ti. 지금부터 아버지의 아들을 일컬어 Eu não sou digno de ser chamado teu filho. 나를 품꾼의 하나로. Por favor, me aceite como um de seus trabalhadores. 품꾼들도 밥 먹고 하는. Porque até os trabalhadores comem, eles têm o que comer. 그러면 돼지 먹여도 음식도 안 좋아. 돼지 먹는 지엄 열매 먹고 돼지 죽 먹여 소화도 안 되고 그리고 Mas aqui eu trabalho servindo esses porcos, eu nem tenho que comer o que eles comem, aqui eu não consigo nem digerir a comida. 탕자가 아버지한테 너무너무 부담스러운. Então o filho pródigo tinha muito receio de voltar para a casa do seu pai. 이제 이 탕자가 무슨 생각하냐면. Só que o que o filho pródigo pensou? 그래 내가 가서 아버지한테 다 이야기하자. Tá bom, não tem outro jeito, vamos até o pai e falar para ele. 하늘과 아버지가 죄를 얻었어. Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. 지금도 아버지의 아들을 일컬음 감당치 못하겠어. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. 나를 품꾼의 하나로 보소서. Por favor, me aceite como um de seus trabalhadores. Eu seria como um seu trabalhador. Já que eu não tenho dignidade de ser seu filho, eu vou trabalhar para você, para poder comer o meu alimento. 그렇게 생각했어. Ele pensou isso. 그러면 뭐 아버지 집에 가자. Ah, então agora vamos. 돌아갔어. Ele voltou para a casa do pai. 근데 아버지 멀리서 자기 아들을 Só que o pai, de longe, estava esperando o seu filho voltar. 기다려. 아들이 말합니다.
O filho mais velho fala: pai, 날씨가 찹니다. hoje o dia está muito frio, vamos entrar. 그래. Tá bom, filho. 시원한 좀 앉았다 갈게. Eu vou descansar um pouquinho mais aqui, já vou entrar. Vamos, pai. 그놈 지가 어려옵니다. Aquele moleque, ele volta. Quando passar por dificuldades, ele volta. 안다. Sim, filho, eu sei. 큰아들이 걱정을 하는 거죠. Só o filho mais velho estava preocupado. Ele se encontrava com seus amigos e dizia: 아버지가 동생 때문에 저렇게 걱정하고 기다리는데 olha, o nosso pai, ele tá tão mal por causa do meu irmão mais novo. 동생 어디 있는지 이놈 자식 혹시 너들 어디 해외 나가거든 꼭 동생 만날 때 아버지 Ai, 기다리고 cadê aquele moleque? Ah, se vocês saírem pro exterior e encontrarem meu irmão, por favor, avisa pra ele que o nosso pai tá esperando. 아직 아버지 마음을 모르지만 O filho pródigo ainda não sabe do coração do seu pai, 굶어 죽는 것보다 아버지 집에 가서 품고 일하는 게 낫겠다 마음으로 mas com aquele pensamento de que era melhor ser um trabalhador de seu pai do que morrer de fome ali naquele chiqueiro, ele voltou para casa. 삽창단에 Pessoal, dentro do coral Graças, 바이올린을 가지고 돌아와 노래를 불렀어요. teve uma violinista, né, que tocou aquele cântico: Volte, volte. 돌아와 돌아와 이래 찬 No louvor, né, tem aquela louvor, né? Volte, volte. E ela, sabe, tocava de um jeito que a melodia rasgava o coração. 아들 그런 막 애절한 마음을 바이올린 Sabe, dava para sentir no som daquele violino o coração agoniado do pai esperando pelo seu filho voltar. 그래서 이제 아버지 가까워요. Então o filho pródigo se aproximou do pai. 긴장이 됩니다. Ele está tenso. 아버지가 과연 나를 뭐라고 O que será que o pai vai falar ao me ver? 아버지가 나를 가지 말라고 하시 Será que 내가 말 안 들은 eu fui desobediente a ele quando ele falou para que eu não saísse de casa? Eu errei, eu vou falar para ele: pai, eu pequei contra os céus diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. 와서 아버지 나를 싫어하면 E se mesmo assim ele não me aceitar, 품꾼의 하나는 보소서. pai, por favor, me aceite como um de seus trabalhadores. Eu só preciso da comida para sobreviver, eu trabalharei por isso. Sabe, com esse pensamento ele foi encontrar o seu pai. 아버지가 멀리서 Pessoal, só que o pai, de longe, avistou seu filho e começou a correr atrás dele. O abraçou, o beijou. E o filho disse: 아버지 내가 하늘과 아버지 기준을 얻었습니다. pai, pequei contra os céus e diante de ti. 아버지 아들을 그런 거 Não sou digno de ser chamado seu filho. 나를 품꾼의 하나로 보소서. Me aceite como um de seus trabalhadores. 이야기를 하려고 했는데 Ele ia falar essa última frase, 아들을 너무 사랑하는데 só que ele viu que o seu pai o amava muito. 아버지를 무시하는 게 될 것 같아. E ele percebeu que aquela frase seria um insulto ao seu pai. Ele não conseguiu falar. Ele ali abraçado ao seu pai, ele chorava. 보아하느냐? O pai ordenou: o que vocês estão fazendo? 목욕물 데워라. Prepare água para o banho, chame o cabeleireiro, 제일 좋은 옷 가져와. traga a melhor veste, 발을 신을 신고 traga sandálias novas, 맞춰와라. coloque ali um anel do dedo, 살찐 소알 잡으라. 우리 먹고 마시자. 즐기자. mate um novilho, vamos comer e regozijar. 그때 둘째 아들 Nesse momento, o filho pródigo 아버지 마음이 자기 마음. percebe que o seu pai verdadeiro era diferente do que o seu coração achava que era. Ah, se eu soubesse que fosse isso, eu teria voltado antes. 아버지 가슴 아프게 해. Nossa, eu machuquei o coração do meu pai, eu atormentei o coração do meu pai. Por que eu não voltei antes? Por que eu fui procurar um chiqueiro? É a mesma coisa, pessoal. 우리는 참 많은 사람들 하나님 마음 Muitas pessoas hoje, por não saberem do coração de Deus, faz doer o coração de Deus. 탕자가 그랬듯이 Assim como o filho pródigo fez isso. 베드로가 예수님을 3번 부인했습니다. Pedro negou Jesus 3 vezes. 겟세마네 동산 예수님 잡혀가실 Quando Jesus Cristo foi pego ali no Monte Getsemani, 그 제자들이 다 도망갔어요. todos os discípulos fugiram, 근데 베드로하고 요한은 mas Pedro e João não fugiram. 도망가는 척했다가 Eles fingiram ter fugido, 끌려가는 멀찍이 따라 só que de longe seguiram Jesus sendo arrastado. 제사장 장인 안나스의 집에 갔어요. Chegaram até a casa do sumo sacerdote Anás. 마침 요한은 그 안나스 제사장하고 되게 아는 사이라서 E João, já que era conhecido 그것도 잘 알죠. do sumo sacerdote Anás, 그냥 들어갔어요. conhecia também os seus serventes. Então ele entrou na casa de Anás sem nenhum problema. 문지기는 여종이 있는 그런데 베드로는 밖에 Só que Pedro ficou esperando do lado de fora. 안에 들어가 다시 나와. E João, vendo isso, ele saiu novamente. 여종도 저 내가 아는 사람 같이 들어도 되냐고. E para a mulher que estava ali tomando conta da porta, ele falou: olha, essa pessoa está comigo, pode entrar comigo? Sim, pode entrar. 베드로 들어오는데
취하자잖아. Só que quando Pedro estava entrando, aquela mulher que estava tomando conta da porta olhou para ele e falou: "Olha, você é discípulo de Jesus." "Não, eu não conheço." Negou uma vez. É, com certeza é ele. E ele entrou. 그래서 마당에서 이제 그 뭐야 숯불을 넣고 쬐고 Ali no quintal, né, estavam se aquecendo num fogo. 숯불 쬐려고 마당에 가까이 Pedro também estava com frio, então se aproximou do fogo para se aquecer. Estava escuro à noite, né? 베드로 얼굴이 비치는 Mas quando ele se aproximou do fogo e clareou o rosto dele, 예수의 제자네. as pessoas apontaram: "Ei, esse aqui é o discípulo de Jesus." 아니야, 나 그건 몰라. "Não, eu não o conheço. 하면 봤는데 Eu te vi. 내가 그 예수야. 나 그건 몰라. Eu não sei de que você está falando. Eu não sou essa pessoa." Negou 2, 3 vezes. Aí o galo cantou. "Cucu." 그때 예수님 다 울기 전에 3번 나를 부인하라 생각해. Aí ele se lembrou das palavras de Jesus: "Tu me negarás 3 vezes antes de o galo cantar." Ele saiu e chorou amargamente. 예수님 잡혀가서 십자가에 못 박히셨어요. E assim Jesus Cristo foi pego e foi crucificado. 사흘 만에 부활하셨어요. Morreu e no terceiro dia ressuscitou. 그 예수님이 어느 날 제자들이 있는 방에 찾아왔어요. Esse Jesus, depois que ressuscitou, apareceu perante os discípulos. 너무 놀라운 거예요. E tudo foi muito incrível. 아, 예수님 오셨습니까? 아, 살아셨네. Jesus, o Senhor está aqui, o Senhor está vivo, muito obrigado, Deus. Ele deveria ter tido essa reação, 너무너무 양심에 가지. mas Pedro estava muito acusado pela sua própria consciência, 예수님을 3번이나 부인하고 porque ele havia negado Jesus por 3 vezes. 네가 무슨 제자야? Como você é discípulo? 네가 사도라고. Como você é apóstolo? 네가 진짜 수제자라고. Você é o quê? Apóstolo de Jesus? 3번이나 부인하고. Você que negou Jesus por 3 vezes? 베드로는 같이 Pedro estava sendo pressionado por aquelas acusações. 가서 예수 손을 붙잡고 아이고 사연 축하드립니다. 감사합니다. Se fossem outros dias, ele teria: "Senhor Jesus, nossa, parabéns, muito obrigado." 많은 정죄가 오고. Só que ele estava com muita condenação, muita vergonha. 자, 이제 예수님 부활하셨으니까 Jesus ressuscitou. Pessoal, o que os discípulos deveriam fazer? Deveriam anunciar, sabe, a ressurreição de Jesus. Pessoal, Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. Ele ressuscitou, ele está vivo. Eles deveriam anunciar isso. Mas Pedro não pôde fazer isso. 생각 속에 빠져 점점 죄가. Ele estava se afundando mais no seu pensamento. 내가 무슨 예수님의 제자야? Como eu sou discípulo? Eu não sou. 난 아니야. Eu não posso, eu não sou. Eu sou um pescador. 생각이 너무 안타까운 거야. Pensando, sabe, é muito lamentável. 종종 우리 그런 생각할 때 Muitas vezes nós pensamos assim, na verdade. 제가 서울에 와서 이 아파트로 저희 집을 옮겼는데 Depois que eu me mudei para Seul, eu acabei morando num apartamento. 그 아파트 É um apartamento chamado Richville. 그 방이 4개가 있어요. Tem 4 quartos. 작은 방 하나가 있고 Tem um pequeno quarto e 3 quartos grandes. 실도 3개나 있고 Tem 3 banheiros também. 제가 샤워실도 있고 Eu tenho minha suíte também. 그 방에 탁 들어가 보자. E quando eu entrei naquele quarto pela primeira vez, 그런 생각이 들어요. eu pensei assim: 예루살렘에 예수님이 있던 이 방이 있었으면 얼마나 se existisse esse apartamento em Jerusalém na época de Jesus, quão bom teria sido. 작은 방에 예수님 혼자 주무시게 하고 Nesse quarto pequeno, Jesus Cristo poderia descansar sozinho. 3개의 제자 한 방에 4명씩 자면은 E os outros 3 quartos grandes poderiam ser divididos entre os 12 discípulos. 우리 집에 화장실도 좋고 Os banheiros da minha casa são bons. 샤워실도 좋아. Também os chuveiros são muito bons. 일어나 주무시고 일어나시고 Então pensei, Jesus Cristo ter descansado pela noite, pela manhã ele toma um banho. 이게 식사하고 하시고 얼마나 좋아. Sabe, tomasse café da manhã antes de sair para evangelizar. Quão bom teria sido. 예루살렘에 오셔서 말씀을 전하신 하나님 아들이십니다. Jesus Cristo era o Filho de Deus, estava pregando a palavra em Jerusalém. 방을 준 사람 Só que o pessoal não tinha uma pessoa para oferecer um quarto para Jesus. 그냥 해가 지면 감난산에 가시고 Jesus Cristo, sempre que o sol se punha, ele ia lá para o Monte das Oliveiras. 제가 김천에 갔을 때 방이 없었는데 Quando eu vivi em Kimcheon, eu não tinha um lugar para ficar. 방을 주고 집을 주셨어요. Só que Deus nos permitiu uma casa, um lugar. 그날 그 집 이제 비가 오는데 이사하는 날이라 난 이제 어디 갔다가 비를 맞으면 이제 집으로 돌아갔는데 E no dia da mudança, estava chovendo muito e eu tinha saído para evangelizar e voltei tomando chuva. 당신 세상에 계실 때 집 한 채 방 하나 없습니다. E eu pensei, poxa, Senhor Jesus, quando o Senhor estava nessa terra, o Senhor não tinha um quarto para descansar. Em dias como hoje de chuva, onde o Senhor se esquivou da chuva? 와서 어떻게 비를
Quando o Senhor estava dormindo no Monte das Oliveiras, quando começou a chover, como o Senhor se esquivou da chuva? O Senhor ficou se abrigando aonde? Quem sou eu para ter uma casa hoje? Naquele dia eu também desejei, tomar aquela chuva. Tomando aquela chuva, quanto mais eu tomava aquela chuva, sabe, eu me sentia muito grato perante Deus. Jesus Cristo viveu daquela forma. Mas Ele está nos concedendo muita graça nos dias de hoje. Muitas vezes, quando eu vou fazer uma refeição, eu me questiono, será que eu posso comer uma comida tão boa? Deus permitiu eu viver numa casa muito boa, muito em paz. Sim, passei muitos momentos de dificuldade, mas eu sou muito grato a Deus. É muito bom porque Deus está dentro de nós. Só o que a Bíblia diz? Só aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Uma única oferta, sabe, foi o sacrifício de Jesus. Nós somos santificados e isso é eterno, é para sempre. Versículo 15. O que diz? E disto nos dá testemunho o Espírito Santo. Versículo 16. Vamos ler de novo, versículo 15, está até o final. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Aqui fala, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. O que isso significa? Só no meu coração não tinha os pensamentos de Jesus. Mas quando aceitamos as palavras de Jesus, as palavras de Jesus passam a ficar escritas no nosso coração. E aquele coração que passa a habitar em mim é o de Jesus. O Espírito Santo, o coração de Jesus habitando em mim, me fez nascer de novo. E a partir desse momento nós passamos a ser o mesmo coração com Jesus. Só que aquelas pessoas que não têm Jesus dizem ser pecadores. Aquela pessoa que aceitou Jesus realmente, eles dizem, sou justo. Vamos ver o versículo 17. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Se aceitarem essa verdade, não tem como dizer que é pecador. 18. Ora, onde há emissão destes, já não há oferta pelo pecado. Porque na cruz nossos pecados já foram lavados. A Bíblia diz isso. Mas muitas pessoas, por mais que eles leiam a palavra de Deus, aceitam aquilo que combina com seus próprios pensamentos. Eu vejo que eu sou pecador, como eu posso falar que eu sou justo? Eu roubei, eu menti. Como eu posso falar que eu sou justo? Eu sou um pecador. Pessoal, isso é o seu próprio pensamento. As palavras de Jesus diz que somos justos, diz que somos santos, diz que nós não teremos mais os pecados lembrados, porque Ele nos aperfeiçoou para sempre. Essa é a diferença daquele que crê em Jesus e daquele que não crê em Jesus. Aquelas pessoas que falam de Jesus, mas não creem de verdade, confiam no seu próprio pensamento. Mas aqueles que de verdade acreditam em Jesus, não importa o seu pensamento, acreditam na palavra de Jesus. Pessoal, é verdade que eu roubei, eu menti, cometi muitos pecados. Mas Jesus Cristo na Bíblia diz que me limpou. Jesus Cristo diz que me justificou. E já que eu creio em Jesus, se Jesus Cristo diz que eu sou justo, eu sou justo. Eu sou justo, eu disse. Eu fui para a República Dominicana uma vez. Se reuniram muitos pastores. E eu preguei na frente deles. Eu falei para eles, eu sou justo. E aqueles muitos pastores tomaram um susto. Eles começaram a falar, pastor, eu tenho uma pergunta, pode falar. O senhor nunca pecou? O senhor nunca mentiu? O senhor nunca roubou? E eu respondi para eles,
Eu já menti demais. 그것도 상당할 수 많아요. Roubar também, já roubei muito. Então você é pecador, como fala que é justo? Sim, tá certo, é certo dizer que é pecador. Mas 하나님이 의롭다고 하시더라. Deus diz que eu sou justo. 재판장이 Ele é o juiz. 하나님이 의롭다면 의로운 E se ele diz que eu sou justo, eu sou justo. 의롭다고 하시면 얻은 자 됐다. Deus falou, sendo justificados gratuitamente. 하나님이 의롭다면 의로운 거지. Se Deus diz que eu sou justo. 하나님 말씀을 어겨가면서 죄인이라고 잘난 척 떠들고 그래요. Para que ficar teimando perante Deus dizendo que é pecador, sendo contra a palavra dele? Só Deus vai nos chamar de justos, sendo que nós não somos justos? Ele vai falar que nós fomos lavados sem ter lavado os nossos pecados? Pessoal, nós temos que jogar o nosso pensamento fora. 하시면 의로운 겁니다. Se Deus diz que somos justos, somos justos. Amém? 그게 예수입니다. Isso é uma pessoa que crê em Jesus. 어떤 사람 저 파국수모 이다이 Tem pessoas que dizem que o pastor Park é herege. 인데 Ah, ele é pecador, mas diz que é justo. Ele diz que é justo. 가정때다. Ele é falso. 그 사람은 그렇게 생각해요. Essas pessoas realmente pensam dessa forma. 죄인이라도. Mas não importa me chamarem de pecadores. 의롭다면 의롭. Se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. 내 생각을 안 믿고 Eu não quero confiar no meu pensamento. 말씀을 믿는다. Eu creio na palavra de Jesus. 예수를 믿는 Isso é crer em Jesus. 그러면 신앙은 굉장히 쉽습니다. Se puderem fazer isso, a vida espiritual vai ser muito simples. É, assim, 내 모든 문제 예수 inigualável. É completamente simples, porque todos os meus problemas serão de Jesus. Jesus diz que eu sou justo. Ele diz que eu sou justo. 만약 의롭지 않으면 E se eu não for? 예수님 책임 내 책임 아닙니까? É responsabilidade dele, não é minha. 맞습니까? Tá certo, pessoal? Tá certo. 성경 로마서 4장이 뭐랍니까? Na Bíblia, em Romanos capítulo 4, o que diz? 일하는 자에게는 Ao que trabalha, 그 싸서 은혜로 이제 빚으로 얘기해요. o salário não é considerado como favor, mas sim como dívida. 내가 일을 해서 얻는 것은 은혜가 아니고 대가를 얻으면 빚이다. Aquilo que eu recebo por um trabalho feito não é graça, isso é um salário. 그 사람 나한테 빚진 거죠. Se eu trabalhei e não recebi, ela está me devendo. 일하는 자는 은혜가 아니라 그랬습니다. Ou seja, para aquele que trabalha não existe a graça. 5절 일을 아니할지라도 Mas no versículo 5, tem aquele que não trabalha. 안 했고 경건치 Ele não trabalha e também é ímpio. 어렵다 하시는 이가 있어요. Mas tem aquele que justifica. 하나님이세요. Quem é? É Deus. 일도 안 했고 경건치 않은데 나를 어렵다고 했어요. Não trabalhei, não fui correto, eu fui ímpio, mas ele me atribuiu justiça. Eu pequei e não trabalhei. 우리를 어렵다 하시죠. Mas como ele nos justifica? 십자가 우리 죄를 다 사했기 때문에 어렵다. Porque Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados na cruz, por isso ele pode nos justificar. E quando nós cremos na justificação que Deus nos deu, 의로이신 하나님. essa fé lhe é imputada para a justiça. 일한 것이 없이 하나님께 의로하심을 얻는 사람의 행복에 대하여 다윗의 말. A Bíblia fala aqui no versículo 6, é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. 그 다음에 중요한 이야기했는데 E depois tem um versículo muito importante. 그래서 그 죄를 인정치 아니할 사람은 Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. 하나님 내 죄를 인정치 Deus diz que ele não imputará mais o pecado em nós. Nós pecamos, mas por que ele não imputa esse pecado? Porque Jesus Cristo já tomou todo o castigo pelo nosso pecado, ele não pode mais imputar pecado em mim. Por isso Deus, ele me vê como justo. Eu pequei, mas sim, Jesus Cristo, Deus, ele não reconhece esse pecado. 베드로가 예수님을 세 번 Pessoal, Pedro negou Jesus por 3 vezes. 너무 괴롭습니다. Ele estava muito atormentado pelo que fez. 부활하셨는데 Jesus Cristo havia ressuscitado. 예수님 다시 사셨네요. 아이고 예수님 막 Se fosse em outras épocas, ele, Senhor Jesus, o Senhor está vivo, muito obrigado, Deus, muito obrigado. 어쩔 줄 몰라. Ele estaria muito feliz sem saber o que fazer. Mas naquele dia ele ficou... 세번 부인해. Porque ele havia negado o Senhor 3 vezes. 너무너무 괴로워. Ele estava muito atormentado. 그래서 예수님 떠나신 Por isso, depois que Jesus Cristo partiu naquele dia, ele pensou, 내가 무슨 예수님의 제자? eu sou discípulo de Jesus? Eu sou apóstolo? Não. 나는 어부야. Eu sou pescador. 무슨 예수의 제자? 예수의 세 번.
Como eu sou discípulo de Jesus? Eu neguei 3 vezes. Ele voltou a pescar. 너무 놀라운 것은 E o incrível, 예수님이 그날 베드로를 찾아서 바다 Jesus Cristo, naquele dia, atrás de Pedro, foi até o mar da Galileia. 그날 베드로가 처음 예수님 만났을 때 Na primeira vez que Pedro se encontrou com Jesus, 하나 못 잡았는데 ele havia pescado a noite inteira, mas não conseguia pegar um peixe. E naquele dia também foi a mesma coisa. 근데 그물레로 고기 잡아 Jesus Cristo falou: lançai as redes do lado direito. 이번에 깊은데 오른쪽에 배 오른쪽에 그물 O lado mais profundo, né? O lado direito do barco. Ele lançou. Ele pegou muito peixe. 베드로가 수영을 해서 언덕으로 왔어. Pedro, nadando, voltou para a terra seca. Já tinha uma lareira, 고기를 거기 올려놓고 já tinha peixe, pão. 그래서 아침 준비하고 Jesus Cristo havia preparado um café da manhã e estava esperando por eles. 식사를 했어. Jesus Cristo tomou o café da manhã com Pedro. 여기 놀라운 이야기는 Pessoal, essa história é muito incrível. 베드로야, Pedro, 네가 왜 나를 3번 부인해? por que tu me negastes 3 vezes? Pessoal, Jesus Cristo nunca falou isso. 베드로에겐 두 가지가 있었어요. Tiveram 2 coisas em Pedro. 예수님을 부인한 그 가책받는 게 있고 Tinha a condenação pelo fato de ter negado Jesus. 그게 없으면 E se ele tivesse apenas negado Jesus e não tivesse outras coisas, 가만 되는 sabe, ele poderia esquecer e simplesmente seguir. 같이만 한쪽에 걸리는 게 있는 거죠. Mas uma coisa ainda incomodava o coração dele. É porque no coração de Pedro ainda tinha amor por Jesus. 대부분 양쪽에 두 가지가 있는데 Pessoal, a maioria das pessoas tem essas 2 faces, né? 만 바라보도록 만드는 Só que Satanás faz a gente olhar um lado só. Isso é o problema. 예수님이 그날 식사를 하신 뒤에 Só que Jesus Cristo, naquele dia, após a refeição, perguntou a Pedro: 요한의 아들 시몬아, Simão, Simão, filho de João, 네가 이 모든 나를 더 사랑. tu me amas mais do que esses outros? 베드로가 생각을 해봤어. Pedro pensou. 자기 예수님 3번 부인한 건 사실이지만 Sim, era um fato que ele havia negado Jesus por 3 vezes. 예수님을 사랑한 것은 사실이었어. Mas também era uma verdade que ele amava Jesus. 내가 주를 사랑한 주께서 하시나이다. Senhor, tu sabes que eu te amo. 자, 베드로는 예수님을 사랑하는 마음도 있고 Só Pedro tinha amor por Jesus 예수님 팔았기 때문에 부끄러운 마음. e também vergonha por ter vendido o Senhor Jesus. 베드로 마음 예수 예수님 부인한 그것만 자꾸 붙이 네가 예수 부인했지 네가 무슨 사도야 아니야 넌 가 고기나 잡으러 가막 O diabo só ficava acusando Pedro com o fato de ter negado Jesus. Você negou Jesus, você negou Jesus, você não é discípulo, volta a pescar. 막 이런 베드로 마음 예수님 부인한 것 때문에 막 고통스럽게 하고 사역 못하겠다고 하고 도망가게 하고 고기 잡으러 가게. Pelo fato dele ter negado Jesus, o diabo, sabe, deixava ele sem coragem, ele entristecido, para que ele voltasse para casa. 막 고통스럽고 Quando pensava nisso, Pedro ficava muito triste. 마음도 있는 Mas também dentro dele tinha amor por Jesus. 예수님 뭐라 Então o que Jesus Cristo disse? 이 모든 사람은 나를 더 사랑. Tu me amas mais do que esses outros? 예수님은 베드로 마음 속에 예수님 사랑하는 마음을 일으키는 거예요. Jesus Cristo novamente reacendeu aquele amor que ele sentia por Jesus. Ele tinha amor por Jesus. 우리 마음을 내가 예수님 부인한 생각이 올라와서 나를 지배하면 Só se aquele pensamento de ter negado Jesus começar a dominar o nosso coração, vai fazer com que nós nos afastemos do Senhor e voltemos a pescar. Mas se surgir aquele amor para Jesus e aquilo dominar o meu coração, teremos aquele amor por Jesus, aquela aproximação e iremos servi-lo. 예수님을 사랑하는 마음을 막 일으키는 거예요. Jesus Cristo novamente começou a reacender aquele amor no coração de Pedro. Simão, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? 베드로가 생각하기에 예수님을 사랑하는 게 사실이에요. Pedro, pensando melhor, sim, era verdade, ele tinha amor por Jesus. 내가 주를 사랑 주께서 하시나 Senhor, tu sabes que eu te amo. 내 양을 먹이라. Apacente as minhas ovelhas. 내 양을 치라. Cuide das minhas ovelhas. Ele tomou um grande susto. 예수님이 책망할 줄 알고 Ele acreditava que Jesus Cristo iria o repreender, 부인했다고 막 뭘 할 줄 알고 que ele iria dar uma bronca por ter negado. Mas Jesus Cristo disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele tomou um grande susto. 탕자가 아버지 마음 몰랐듯이 Assim como o filho pródigo não sabia do coração do pai, 마음을 몰랐듯이 Pedro não sabia o coração de Jesus. 하나님 마음을 모르. Só nós também não sabemos o coração de Deus. 봤을 때 Quando nós pensamos em Deus com o nosso pensamento, já que eu pequei, já que eu fui mal, já que eu fui errado, já que eu fui assim, Deus vai me odiar, Deus vai me detestar, Ele não vai me amar. Senhor, eu sou um pecador, me perdoe. Isso é o normal das pessoas.
Só que quem conhece o coração de Deus, 우리 죄 가지고 이야기하잖아요. Deus levou o nosso pecado e diz: você é justo, 내 양을 먹여. apacente as minhas ovelhas. Apacente as minhas ovelhas. 베드로는 그날 예수 만나서 마음이 바뀌었어요. Naquele dia, Pedro, encontrando com Jesus, o coração dele mudou. Sim, Senhor. 나 같은 인간에게 양을 먹이라고 하십니다. O Senhor está dizendo para eu apacentar as suas ovelhas? 네, 주님 Sim, Senhor. 감사합니다. Muito obrigado. 양을 먹이겠습니다. Eu irei apacentar as suas ovelhas. Eu irei servir o Senhor. 그럼 오순절날 성령이 임했어요. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. E Pedro, 예수를 부인한 그 생각, daquele pensamento que ele tinha de ter negado Jesus, 그 마음이었어요. ele foi completamente liberto. E com intrepidez começou a anunciar a Jesus Cristo. 3.000 pessoas receberam a remissão dos pecados, 5.000 pessoas receberam a remissão dos pecados. 너무너무 놀라운 역사예요. Aconteceu algo muito, muito incrível 하나님 앞에서. perante Deus. 우리는 성경을 대할 때 우리 생각을 많이 갖고 있어서 Só quando nós lemos a Bíblia, carregamos muitos pensamentos próprios. Por isso, muitas vezes interpretamos a Bíblia de uma forma diferente do real coração de Deus. O filho pródigo, chegando ali na casa do pai, viu que o seu pensamento era diferente do que o seu pai realmente era. 보시는 하나님 예수님 앞에 Era muito diferente o verdadeiro Jesus do que Pedro achava que ele era. 내가 죄를 지었다고 그러는 Nós dissemos que somos pecadores porque pecamos. 죄를 지었지요. Sim, pessoal, todos pecamos. 예수 그 죄 하나 못 씻었겠어. Mas será que Jesus Cristo não foi capaz de lavar esse pecado? 깨끗게 못 했. Ele não fez limpo a nossa alma desse pecado? Jesus Cristo diz que não se lembra mais dos nossos pecados. 생각에 빠졌어. Só que nós estamos aprofundados no nosso pensamento, por isso as pessoas dizem: Senhor, me perdoe, eu sou um pecador. A Bíblia diz que já fomos perdoados, que Deus já não se lembra dos nossos pecados. 한국에 제가 죄 사함 받고 죄가 없다고 그랬더니 Quando eu recebi a salvação aqui na Coreia e disse que não tinha mais pecado, 딴 데 가는 사람들이 começaram a surgir pessoas que me chamaram de herege. 이런 설교를 계속했어요. Eu continuamente preguei essa verdade. 작년 한 해 No ano passado, 전 세계 제 많은 나라에 제가 온라인으로 설교를 했어요. em muitos países, né, do mundo inteiro, 작년 보면 276개 방송국이 제 설교 전체를 transmitiram minhas pregações. Em cerca de 276 emissoras transmitiram minha conferência do ano passado. Em outono do ano passado, 155개 방송국이 제 설교. cerca de 665 emissoras no mundo transmitiram minhas pregações. 그래서 그 메시지를 듣고 E as pessoas que escutaram aquela mensagem, 62만 명의 목사님이 지금 우리와 같이 dentre elas 62.000 pessoas, pastores, se uniram conosco, 우리가 깊이 이 진리를 전하기 para que nós possamos juntos pregar profundamente a palavra de Deus. Começamos a escola de teologia em Nova York. 신학교 목회자들이 8,000여 명이 들어왔지만 Tem cerca de 8.000 pastores inscritos do mundo inteiro nessa escola de teologia atualmente. 이제 죄인이라고 하는 소리가 잘못된 걸 알아. Agora eles já sabem que dizer que são pecadores é algo errado. 십자에 못 박혀 죽었는데 우리가 죄인이라고 한다면 예수는 실패했단 말밖에 안 돼. Se Jesus Cristo morreu na cruz e ainda somos pecadores, estamos afirmando que ele falhou na cruz, porque o objetivo principal dele foi lavar nossos pecados. 로마 4장 25절. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, 예수는 우리 범죄함을 내어 주시며 diz que Jesus Cristo foi entregue pelas nossas transgressões 의롭다 하심을 위하여 e ressuscitou para a nossa justificação. 내가 손에 못 잡고 Olha esse furo na minha mão, olha esse furo aqui na minha costela. Foi para lavar o teu pecado. Isso é a prova de que você foi lavado. Você é justo. Jesus Cristo fala isso, afirma isso. 여러분 생각 다 내려놓고 Pessoal, deixem seus pensamentos. 예수님 말씀을 믿어. Creiam na palavra de Jesus. 모든 사람이 죄를 범해서 하는 영광이 되지만 Sim, todos pecaram e carecem da glória de Deus, 또 예수 안에 구속으로만 sendo justificados gratuitamente por sua graça, 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 우리가 처음부터 의로운 게 아니고 죄인이었는데 Nós não somos justos desde o começo, pessoal. Éramos pecadores. 구속해 주어서 Mas já que Jesus Cristo nos remiu, ele morreu na cruz por nós, somos justos, nós fomos justificados. 하나님이 의롭다면 Se Deus diz que somos justos, nós somos justos. 이것을 믿읍시다. Pessoal, vamos crer nessa verdade. 이 말씀을 듣고 전 세계 기독교 신자들이 목회자들이 마음을 바꾸고 있습니다. Pastores do mundo inteiro estão trocando seus corações ao escutar essa mensagem. 지금
수 없이 많은 분들이 전 세계에서 이 메시지를 Até hoje, agora também, eu tenho certeza que milhares de pessoas no mundo estão escutando essas palavras. Pessoal, isso que eu falo não é o pensamento do pastor Oxo Park. São as vivas palavras de Deus. Amém. Aleluia. 우리 생각을 버리고 Pessoal, vamos deixar o nosso pensamento e vamos crer na palavra de Deus. Sim, nós pecamos muito. 죄인이지만 É certo dizer que somos pecadores, mas 하나님이 의롭다면 se Deus diz que somos justos, nós somos justos. Amém. 그것이 Isso é crer em Jesus. 시몬스 형제 아직 죄인이에요. Irmão Shimon, só você é pecador? 믿어. Não. 아직 온전치 않아요. Ainda você não é perfeito? Não, pastor, eu sou perfeito. Ele crê nisso. 그때부터 성령이 A partir desse momento, o Espírito Santo passou a habitar dele. 생각이 아니라 안 돼. E não tem mais desejo de beber. 술 안 마시면 견디지 밥도 안 먹고 술만 마시는 사람. Uma pessoa que nem comia, só vivia bebendo. 할렐루야. 하나님을 찬양합니다. Aleluia. Eu glorifico a Deus. Muito obrigado. Vamos orar? 걸어가신 하나님 아버지 앞에 감사. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 예수님의 십자가의 피가 O sangue de Jesus na cruz, 죄에서 씻었다고 성경에 기록했습니다. a Bíblia diz que lavou nossos pecados para sempre. 성경 하나님 말씀으로 믿습니다. Nós cremos na Bíblia como as tuas palavras. 씻지 않고 씻었다고 하실 리가 Não tem por que o Senhor afirmar que lavou nossos pecados sem ter realmente feito isso. O Senhor diz que não se lembra dos nossos pecados. Só que muitas pessoas, por confiarem nos seus próprios pensamentos, dizem ser pecadores. Senhor, que nós possamos deixar os nossos pensamentos 하신 하나님 말씀을 믿 e que possamos crer nas tuas palavras que diz que nossos pecados foram lavados, que todos possam receber a remissão dos pecados e que nós possamos viver glorificando ao Senhor que nos lavou dos pecados. 말씀을 귀한 사람들 이끌어 Que o Senhor possa nos fazer pessoas preciosas para pregar esse evangelho. 2021년 부활절에는 Que nessa Páscoa de 2021, 거듭난 예수님이 que o Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vida eterna, possa vir ao coração de cada um. 오시를 사했음을 Que o Senhor possa despertar o coração daqueles que ainda não receberam a salvação, que possam ser libertos pelo pecado e que possam com alegria servir ao Senhor, que não vivam mais como pecadores. Agradecemos, 모임을 허락하신 주님께 glorificamos ao Senhor que nos permitiu essa reunião 이름으로 기도드립니다. e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 감사합니다. Muito obrigado, pessoal. Days of fate with sorrow and care, hearts are lonely and dread. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very
Burdens are lifted at